Olá, sejam muito bem-vindos de volta, meus queridos amigos, para mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Juninho e fico muito contente que você esteja assistindo esse conteúdo. Hoje nós vamos tratar de um assunto bastante interessante, mas eu já quero de começo fazer um alerta para que você não use esse material com uma forma de guia de superstição ou de misticismo, tá? Sempre que a gente usa a palavra numerologia, acaba parecendo algo místico, esotérico, mas não é o caso. A numerologia, na aplicação pura da palavra, é o estudo dos números, ou o estudo da aplicação dos números, o estudo do significado dos números. E a Bíblia Sagrada, ela é repleta desses números e dos seus significados. Muitas coisas que são usadas na Bíblia Sagrada em relação aos números, elas não são necessariamente literais. Já outras coisas são sim literais. Então nós precisamos entender os números, a colocação deles, o significado deles em determinadas passagens, momentos em que os homens usaram os números para poder tratar de situações literais e específicas, e os momentos em que Deus usou os números de forma metafórica, simbólica, para exemplificar, para ensinar. Então o nosso intuito aqui é ajudar um pouquinho, apresentando um pouco desses números que estão na Bíblia Sagrada. E é claro que muita coisa aplicada aqui, ela tem uma sistemática dentro de como a Bíblia Sagrada trata esses números, tá? Não quer dizer que toda vez que determinados números vão aparecer nos textos sagrados, eles têm única e exclusivamente aquela aplicação. Mas existem alguns padrões aí durante o vídeo, conforme a aplicação de alguns números. Nós vamos estar trazendo as fontes, né, os livros ou os comentaristas bíblicos, os estudiosos, né, a forma como eles aplicaram e como eles ensinam, para que você possa começar a olhar de outra forma assuntos específicos, tá? Os números, então, eles têm uma grande importância, inclusive no nosso cotidiano. Nós mesmos aplicamos os números muitas vezes de formas metafóricas. Por exemplo, você vai dizer assim: eu quero dar uma mudada de 180 graus na minha vida. Quer dizer que você quer sair de um polo a outro. Os 180 graus eles indicam a saída de um extremo até o outro extremo. Ou, por exemplo, você não sai do lugar, a sua vida gira em 360 graus. Quer dizer que você dá uma volta completa e para no mesmo lugar. Por exemplo, você vai dizer para alguém: olha, a minha paciência com você numa escala de 0 a 10 ela está em 2. Isso quer dizer que você está com pouca paciência com aquela pessoa, mas você usou uma escala numérica para exemplificar o quanto essa paciência está. A Bíblia Sagrada vai trazer exemplos, né? Quando Pedro, ele pela tradição judaica, pergunta para Jesus: quantas vezes devo perdoar meu irmão? 7? Jesus ele usa uma hipérbole judaica que tem um significado com o tempo do cativeiro babilônico, que Jesus fala: na verdade vos digo 70 vezes 7. Né? O que não quer dizer que você pode perdoar ao seu irmão 490 vezes e depois a sua cota esgotou. Não é isso. Então existem várias aplicações. Alguém perguntar: como é que você está bem? Você está bem de saúde? Se recuperou? Você fala: creio que uns 50%. Isso não é exato, isso é exemplificação. Da mesma forma como nós aplicamos no nosso dia a dia, a Bíblia Sagrada também usa alguns números para poder exemplificar situações, para poder sistematizar um período de tempo ou uma sequência de eventos. Isso é muito comum e nós vamos trazer aqui alguns exemplos para que você comece a olhar para os números na Bíblia Sagrada de uma forma diferente, e talvez até isso pode começar a te ajudar a entender melhor um pouco algumas passagens bíblicas e por que Deus se referiu àquele número e por que esse número é importante, por que esse número sempre aparece, por que ele tanto se repete. Nós queremos ajudar um pouquinho aqui, vamos trazer aqui bastante informações, creio que muito interessantes para o seu estudo da Bíblia Sagrada. Se você for assim como eu, você
vai anotar nas páginas da Bíblia quando aquele número aparece, olha, esse número é mencionado, porque provavelmente assim, assim, assim. A minha Bíblia é toda anotada, né? Eu falo que eu rabisco a minha Bíblia toda. Tem gente que considera isso falta de respeito, enfim, é papel, né? A palavra de Deus ela fala que a lei, na verdade, tem que estar na tábua do nosso coração de carne, mas é importante respeitar os escritos sagrados. Os judeus mesmo, eles não se atrevem a colocar suas mãos, né, nas páginas ali, nos pergaminhos, então eles usam um apontador para poder fazer a leitura e passar através das linhas. Eu acho isso muito bonito, esse respeito, mas é Deus quem conhece a intenção e os desígnios do nosso coração, né? Então vamos começar o nosso estudo aqui. Olha só, os números na Bíblia são extremamente importantes e quando Deus coloca datas, cálculos, medidas, idades, com certeza não são despropositais essas informações. Existem padrões que se repetem ao longo de toda a Bíblia e precisamos estar atentos para identificar esses padrões e entender o que Deus quis transmitir com aquela informação. Há muitos números específicos que dizem respeito a um momento específico, mas que terá representatividade no futuro. Então a Bíblia Sagrada, ela tem características muito peculiares. Quando você vê medidas, datas, idades, períodos de tempo e eles estão representados numericamente, tá? Existe uma razão para que aquela informação tenha sido tão específica. Sempre que há uma preocupação em especificar as idades, as datas, as medidas, o peso, os números, os graus, sempre que a Bíblia trata de especificar uma informação numérica, aquilo tem que ser levado em consideração. Tá? Deus ele mostra precisão nas informações que ele passa. Por exemplo, quando você vê os 7 dias da criação do Gênesis, você vai ver sempre que Deus menciona primeiro ou segundo dia, foi tarde e manhã, foi manhã e tarde, foi tarde e noite, foi noite e manhã, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Ali não por acaso os números em hebraico que aparecem e o termo ion para dia também em hebraico trata de literalidade. Ele especifica um período e o ion traz a ideia de um dia exato sequenciado após outro, o que já derruba uma teoria de que há um intervalo, por exemplo, entre Gênesis capítulo 1, verso 1 para Gênesis capítulo 1, verso 2, né, que há um período ali de milênios. Aí é questão de literatura hebraica, isso já é uma outra coisa, mas pela Bíblia Sagrada, seja ela católica, seja ela judaica, seja ela protestante, não existe intervalo de um dia, de quando Deus cria todas as coisas para um começo de criação posterior. Tá? Sempre que traz ali o termo Ion, é um dia literal de 24 horas para o nosso conhecimento, de um pôr do sol até o outro pôr do sol. Tá? Uma informação muito importante. O povo de Israel esteve sob o império de outras civilizações em mais de um momento. E nesses momentos, Deus usou a linguagem literal e metafórica desses impérios para se comunicar com seu povo. Daqui para frente, leve isso em consideração. Então, algo que é muito importante a gente entender é que o povo judeu, né, o povo de Deus, ele ali quando começou a surgir como civilização, ele esteve sob a influência dos impérios que os dominaram em diferentes períodos. Então você vai ter a influência egípcia, de quando eles foram escravos no Egito, você vai ter a influência de quando eles foram cativos na Babilônia. Durante o período dos reis, eles sofreram muita influência dos povos fenícios, dos povos sumérios, né, que ali posteriormente viria a Babilônia no cativeiro, mas o período de reis teve muita influência de outras regiões da África e até mesmo alguns que vieram do norte, né, no caso dos filisteus, que eles vêm do norte e trazem um pouco da sua influência. E você vai ter depois, evidentemente, influência persa, né, ainda no período do cativeiro babilônico, mas os persas trazem um pouco da sua cultura. Você vai ter depois, evidentemente,
influência helenística, né, que você vai ter o período greco-romano, que influenciou bastante também. E nós vamos tentar aqui, com bastante humildade e com bastante didática, apresentar essas especificações de influência dessas culturas na maneira de Israel ter a sua própria cultura, tá? Como eles foram influenciados por esses diferentes impérios. Então, a partir daqui, leve isso em consideração. Deus, quando conversa com o seu povo, ele usa a linguagem, as metáforas e símbolos do período em que aquele povo estava passando. Então, por exemplo, quando o povo é escravo no Egito, e eles estão sendo ali instruídos e em contato com a cultura egípcia, quando Deus se comunica com o seu povo ali, Deus leva em consideração os símbolos, metáforas e crenças egípcias para se comunicar com o povo influenciado pela cultura egípcia. O mesmo acontece no cativeiro da Babilônia, por exemplo. Deus usa símbolos, metáforas babilônicas, né, ou sumérias ou assírias, que são ali as mesmas civilizações, para se comunicar com um povo que estava sob influência daquele império, vendo a cultura daquele império, vivendo a cultura daquele império. A partir de então, tudo isso é muito importante para a compreensão dos símbolos e das metáforas e o que é literal e o que é metafórico no nosso estudo, tá? Tenha isso em mente. Primeiro é importante dizer que, por mais que exista uma ordem cronológica nos impérios que Israel fica sob influência, eu procurei aqui, por razões didáticas, trazer exemplo dos números em ordem numérica, tá? E aí vai ter um momento que tem os seus derivados, então eu não vou começar, por exemplo, com a influência que eles têm pós-Egito, aí tem Egito, Babilônia, Grécia, não. Eu vou trazer a exemplificação dos números em ordem numérica, ok? Para a gente poder trazer as informações de maneira mais didática. Na timeline também você vai olhar os números em ordem numérica para facilitar também a sua busca, caso depois você queira especificamente ir em algum número que você tenha alguma curiosidade, ok? Então nós vamos trazer aqui os números de forma numérica e não por forma de império que influenciou os judeus, tá certo? Isso posto, vamos começar a partir do número 1. Então veja só, o número 1 ele representa a autoridade e o valor. Tá? Todo numeral ele parte do 1. Toda dezena, centena, milhar sempre se inicia a partir do 1, posicionado à sua esquerda. O valor numérico considerado inteiro parte de 1, uma vez que 0 e números negativos não são considerados inteiros. Tá? Então, a partir do número 1, todo valor numérico é considerado inteiro. Tá? Quando você tem o 0 ou números negativos abaixo de 0, eles não são considerados inteiros. Então, o número 1 ele apresenta a ideia de autoridade. Tá? Você vai ter alguns exemplos que eu vou trazer aqui, mas o 1 ele traz uma centralização e uma exclusividade sobre uma autoridade. Pode ver que sempre uma dezena, uma centena, uma milhar, você tem 1 e aí você tem alguma coisa. Claro que você vai ter as casas decimais iniciadas depois a partir de 2, de 3, mas tudo sempre parte do 1 e ele estando à esquerda posicionado com o valor numérico à sua direita. Então a representatividade do número 1, ele traz autoridade, valor, centralidade, exclusividade em muitos casos. Veja alguns exemplos. Deus único, o eu sou, do hebraico eu sou aquilo que eu serei. Eu serei aquilo que eu sou, que é quando Deus fala o seu nome para Moisés. Então o número 1 traz a ideia de um Deus único, o eu sou. Veja esses exemplos dados por Paulo. Um só povo, uma só língua, um só batismo, um só Espírito, uma só fé, um só amor. Está vendo a centralização, a exclusividade, a unificação, o valor? Olha, uma só carne, ao unir-se homem e mulher. Os dois passam a ser um, eles passam a ser ali centralidade, eles passam a ser exclusividade. Olha só, um dia de nascimento para você se lembrar e completar os ciclos da sua vida. A completude de um ciclo baseado em um dia de nascimento. Olha só, existe vida em outros planetas? Será que tem? Será que não tem?
mas Deus escolheu um planeta para habitar com o homem, centralidade, a autoridade desse planeta em relação ao seu sistema solar. E olha só, um dia por vez para criar cuidadosamente a terra que nós habitamos. Deus ele se concentra na criação um dia de cada vez. Por mais que depois nós vamos ver a representatividade do 7, Deus usa um dia de cada vez para criar cuidadosamente a terra que nós habitamos. Então o número 1 traz a ideia de autoridade, valor, centralidade e exclusividade. Ok? Seguindo aí nós temos o número 2. E olha que interessante, o número 2 ele representa a comunhão que resulta na criação, que gera vida. Número 2, então, traz a ideia de comunhão. Você vai ver aí alguns exemplos como existem dois mundos que se relacionam, o físico e o espiritual, o material e o imaterial. Tem outro material meu que fala sobre a dicotomia, que tem relação direta ao mundo físico e espiritual, o material e o imaterial. Depois você dá uma conferidinha lá, tá? Mas veja que a comunhão plena dos dois planos, físico e espiritual, material e imaterial. Outro exemplo, a vida é a ação do Criador, resultando na criatura. Então a vida é resultado da interação entre dois seres, o Criador, que resulta na criação. Lembra que eu comecei dizendo que o número 2 traz a ideia na Bíblia de comunhão, que resulta na criação, que gera vida. Lembra o exemplo anterior do número 1? Homem e mulher se juntam, dois seres, e eles se tornam um só e gera a vida. Tá? Olha aqui, a vida é gerada pelos pares, macho e fêmea, que geram a descendência, que é a continuidade do propósito. Então veja que os pares, macho e fêmea, geram uma nova vida, já mencionado também. E é interessante que os pares aqui também estão nos nossos genes. Eu tenho um livro de Francis Collins, eu vou colocar para você aí na tela, que chama-se A Linguagem de Deus. Esse professor ele ganhou alguns prêmios aí pelo mapeamento do genoma e ele fala dessa especificação dos pares de cromossomos encontrados. O mapeamento genético aponta os pares. O livro Gênesis 1 e 2, também o professor Adalto Lourenço também tem esse livro. Ele traz também essa explicação sobre o mapeamento genético, sobre a ordem cromossômica e como os pares geram as informações. E aqui como Deus faz com que os pares gerem a vida. Tá? Então a ideia do 2, da comunhão, da geração, da criação. A salvação é alcançada pela disseminação da lei e dos profetas. Tá? É uma tipificação, uma exemplificação que aparece em Apocalipse, as duas testemunhas. Isso quer dizer o quê? A comunhão total da palavra infalível de Deus, a lei e os profetas. Jesus ele usa esse termo mais de uma vez para poder exemplificar que a plenitude da palavra de Deus, do seu cumprimento, da sua ordem, da sua organização, ela está na lei e nos profetas. E tudo isso aponta para Jesus, que ao vir ao mundo e cumprir o seu ministério, cumpre integralmente a lei e os profetas. Então veja que a comunhão total faz a palavra de Deus infalível ser dividida em duas, a lei e os profetas, a comunhão que resulta na criação, que gera vida. Então a importância bíblica do número 2. Você vai ver aqui exemplos de comunhão quando Jesus faz o discurso em Mateus 24, em dado momento ele vai dizer, estarão dois no campo, ele fala de comunhão, mas essa comunhão não necessariamente implica na salvação dos dois. A palavra de Deus também vai dizer, andarão dois se não estiverem de acordo. Você vai ter alguns outros exemplos onde o número 2 ele traz a comunhão, que resulta numa criação, que gera vida. Então, o número 2 na Bíblia, ele aparece maioritariamente com a ideia de comunhão, de resultado de criação, geração de vida, os pares que fazem acontecer, que solidificam. Ok?
Vamos adiante. O número 3, esse número 3 que é tão importante, né? Os tricotomistas vão usar a ideia de que o corpo, alma e espírito são a exemplificação do 3, quando traz Pai, Filho e Espírito Santo. Eu expliquei a questão do espiritual e do material, é a minha discordância em relação à tricotomia, eu sou dicotomista, mas aqui vamos trabalhar a importância do número 3. Ele exprime, olha só, totalidade de existência. Né? A grande maioria das vezes que o número 3 é aplicado na Bíblia, ele traz a ideia de totalidade da existência. Talvez por serem as 3 dimensões do tempo, por exemplo, passado, presente, futuro, o ontem e o hoje, o amanhã. Jesus no Apocalipse, ele era, ele é e ele há de vir. A Santíssima Trindade, você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, o número 3 é muito associado à totalidade de existência através das dimensões do tempo. Tá? Talvez por isso Deus tenha colocado a sua assinatura na criação. Por exemplo, o elemento máximo que traz a ideia de vida na Bíblia Sagrada e na criação é a água. E olha só, a água que é a representação da vida e pureza, e é maioria predominante nos seres vivos, ela é composta por 3 átomos. 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, o famoso H2O que nós estudamos. Por sua vez, o átomo ele é dividido também em 3 partes, prótons, elétrons e nêutrons. A mesma água da vida ela existe em 3 estados, sólido, líquido e gasoso. Então nós temos essa expressão de totalidade de existência através do número 3 na Bíblia Sagrada. Então veja que essa ideia do triuno, da trindade, olha que importante, a totalidade de existência através das dimensões do tempo. Tá? Então você pode enxergar o 3 dessa forma. O passado, o presente e o futuro, o que era, o que é e o que há de vir, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, a água da vida expressa através de Jesus, também divisível em 3 partes, isso dentro das suas células. Deus ele coloca a sua triunidade na assinatura da criação que ele faz baseada toda através de água. Todo ser vivo traz na sua composição a maior parte composta por água. Então olha a representatividade desse número na criação de Deus, naquilo que ele cria. Veja como isso traz essa ideia de totalidade de existência, ok? Vamos seguir adiante. O número 4, esse número ele é muito importante também na cultura hebraica, assim como nós falamos do 3. Lembre-se que o 3 ele expressa a totalidade de existência nas dimensões do tempo. Tá? Agora olha o número 4. Ele está relacionado à totalidade de extensão e alcance da criação de Deus. Tá? Então, quando você vê o número 4, na grande maior parte dos casos, né, quase que totalmente, ele traz a ideia de totalidade de extensão e alcance da criação de Deus. Então, vamos ver aqui, ó. Sempre que o texto bíblico procura expressar a totalidade, seja de edificações ou do próprio planeta, refere-se a, por exemplo, 4 cantos da casa, 4 cantos do templo ou 4 cantos da terra. Olha, os pontos cardeais que representam a totalidade do nosso planeta apontam 4 direções: norte, sul, leste e oeste. O ano e a sua divisão climática se dá também em 4 estações: primavera, verão, outono e inverno. Veja a representatividade de toda a extensão e alcance da criação expressa pelo número 4. Nós temos no Apocalipse aí os 4 cavaleiros, que são os 4 ventos, que eles expressam atuação na totalidade do alcance da Terra habitada, a saber, o nosso planeta. Eu não vou entrar nesse mérito da escatologia, né? Não é esse o propósito do vídeo. Eu estou fazendo um trabalho
de compreensão de Daniel, de Ezequiel, de Apocalipse, que eu pretendo fazer algo maior, né? E isso é paralelo à minissérie Arrebatamento, que traz ali outro propósito, né? Que é focar no discurso de Jesus. Mas quando você vê, por exemplo, ali no Apocalipse, essa visão, o próprio anjo ele usa figuras do Antigo Testamento para explicar esses cavaleiros e esses ventos, né? Então, quando você vê ali 4 cavaleiros, 4 ventos, ele fala sobre uma atuação que vai alcançar toda a extensão física do planeta, do globo, da criação de Deus na Terra. Quer dizer que vai alcançar todas as partes, né? Quando você vê várias expressões, né, os 4 cantos da terra, os 4 cantos do céu, os 4 ventos do céu, fala sobre alcançar todo o globo. Não é uma teoria de terra quadrada, pelo amor de Deus. Né? A terra plana aí que o pessoal, né, tem se empenhado em provar, mesmo que já foram fora do planeta e mostraram que ele é redondo, mas enfim, outro assunto, tá? Então você vai ter, por exemplo, os 4 seres viventes, né? Esses enigmáticos seres viventes em volta do trono de Deus. Olha que legal, eles foram terrestremente representados pelas 4 argolas em volta da arca para transportá-la. Então, quando você tem ali a figura dos seres, né, e eles têm faces de homem, de águia, de boi, de leão, você vê esses mesmos seres ali em Ezequiel, você vê esses seres no Apocalipse, né, nos 4 cantos ali do trono de Deus. A visão de Ezequiel vai mostrar eles ali circulados por argolas que giravam dentre si. Isso expressa, por exemplo, o trono de Deus na terra, que é a arca da aliança, que tem argolas em volta e tem os querubins, né, com as asas apontando para dentro da arca. Você vai ver que esses rostos, por exemplo, dos seres viventes, né, chamados ali em Ezequiel de querubins, e tem uma explicação para esse nome, né? Você vai ver que esses rostos dos seres viventes são os mesmos das bandeiras, né, das insígnias do acampamento de Israel nos 4 cantos do tabernáculo. Então você vai ver que esses animais que eram seres viventes, que tem traduções que erroneamente chamam eles de animais, porque eles são seres viventes, principalmente porque eles são humanoides, com asas que têm olhos, e aí alguns têm rosto de animal, mas têm o rosto de homem, por exemplo. Então animais é uma tradução incorreta, né? Mas o que seria de nós sem os tradutores, né? Tem o traduttore traditori, que é o ditado italiano que o tradutor ele é um traidor, mas sem o trabalho deles a coisa seria muito mais difícil. Mas a melhor expressão ali é seres viventes, né? E justamente porque ele não define a característica, se ele é animal, se ele é humano. E você vai ver que os animais ali representados, né? No caso da águia, do boi e do leão, e aí você tem também ali o homem, que também os querubins de Ezequiel, um ser apenas tem os 4 rostos, né, no mesmo corpo, envoltos ali de rodas. Você vai ver que esses rostos eles são representações do acampamento de Israel, dadas as suas insígnias. Você vai ter Efraim, que é o boi, você vai ter Judá, que é o leão, você vai ter Dan, que é a águia, e Ruben, que é o homem. Então é uma forma de Deus representar o seu trono. E aí você tem em volta do tabernáculo, que é o trono de Deus, que é a presença, em volta da arca as argolas para carregar a arca, que são as rodas vistas em Ezequiel, e os seres viventes estão representados pelas insígnias do acampamento. E veja que são 4 seres, que é toda a extensão da glória de Deus, que é o rodear do seu trono. Olha que coisa maravilhosa essa representação do número 4. Espero que você esteja gostando desse conteúdo. Agora veja só, vamos começar algumas associações que derivam em outros números, tá? Por exemplo, você vai ter o número 3 e o 4. Esses números estão relacionados e eles atuam em parceria diversas vezes, nos levando a ter um outro número muito importante na Bíblia, que é o 12, tá? Então, olha só, resultando na multiplicação de 3 vezes 4, o 12 seria o quê? Nós já vimos separadamente o 3 e vimos separadamente o 4. Então, olha só, ele seria a atuação completa de Deus ao longo do tempo de existência, que é o número 3,
que a gente já viu, né, que o número 3 ele indica a totalidade da existência, né, as 3 dimensões do tempo. E aí você vê, ó, em todo o alcance da criação na terra ou no céu. Então você tem o 3, que é a totalidade da existência nas dimensões do tempo, o 4, que é a totalidade da extensão e do alcance da criação. Quando você tem a multiplicação, você tem o 12, ou seja, o governo completo de Deus sobre tudo, em todo o tempo, em todo o alcance existente. Olha que lindo o número 12. Tá? Vamos ver o resultado dessa parceria e os desdobramentos que ela nos dá através de outro número muito importante também. E aqui a gente vai só quebrar essa sequência numérica de 1 até 4, porque a gente vai trazer ali um correlacionado que é o 12, mas a gente vai continuar, a gente não vai pular os outros números aí não, tá? Então veja aí o número 12, conforme dito antes, né? Ele seria o governo completo de Deus sobre tudo. Lembrando que o 3, ele expressa a totalidade da criação nas dimensões do tempo, né? E o número 4 é a totalidade do alcance e da extensão da criação na atuação de Deus. Então você tem o 12, que é resultado da multiplicação de um pelo outro, que indica o governo completo de Deus sobre tudo, em todo o tempo, em todo o alcance e extensão. Tá? Então nós temos aí, por exemplo, olha que interessante, nós temos o dia e a noite divididos em 2 períodos de 12 horas, né? Luz e escuridão. Né? No caso da nossa época, nós dividimos assim. Os judeus dividiam de pôr do sol a pôr do sol, mas não muda o fato de você ter ali praticamente períodos de 12 horas mais iluminadas e 12 horas mais escuras. Tá? O nosso calendário ele é dividido em 4 estações do ano, durante um trimestre cada, formando um ciclo anual de 12 meses. Claro que nós estamos falando de um calendário gregoriano, que sofreu diversas alterações, mas essa é a forma encontrada atuando há mais tempo, e lógico, com a permissão de Deus. E aí você vê que você tem 4 estações do ano com diferentes formas climáticas, divididos em trimestres, que são 3 meses. Né? A cada 3 meses, uma estação, no total de 4 estações, um ciclo anual de 12 meses, na forma como nós contamos os nossos anos. Né? Os filhos de Jacó são 12, que depois originariam a divisão das 12 tribos de Israel, que eu falei agora há pouco, em volta do acampamento, né? Que representam a esposa de Deus na terra. Você sabia que Israel representa a esposa de Deus na terra? Mas não é a igreja a esposa de Deus? Isso é assunto para outro vídeo. Tá? Mas Israel é a esposa de Deus na terra, que são originárias dos 12 filhos de Jacó. Né? Vamos lá, os apóstolos de Jesus para espalhar a sua mensagem eram 12. Jesus escolhe 12 apóstolos para serem os disseminadores do evangelho, da sua palavra, contar a sua história, contar a sua doutrina. Agora olha que legal, os 24 anciãos vistos no Apocalipse, eles são o quê? São a representação dos 12 apóstolos e as 12 tribos de Israel, que totalizam todo o governo de Deus na terra e no céu. Os apóstolos são o governo de Deus na terra, espalhando a palavra de Jesus. As 12 tribos de Israel são a esposa espiritual de Deus. Então, os 24 anciãos que existem no céu ao redor de Deus, Deus os representou na terra com as 12 tribos de Israel e com os 12 apóstolos de Jesus. Por isso que quando a Nova Jerusalém desce do céu e João tem a visão, ele vai olhar e vai ver 12 colunas em volta da cidade com os nomes dos apóstolos. Olha que honra para esses homens ter o seu nome gravado na esposa espiritual de Deus. Vamos lá. Tanto o acampamento das tribos de Israel em torno do tabernáculo, quanto o templo, quanto a Nova Jerusalém, tinham 4 lados com 3 portas cada lado, totalizando 12 fundamentos ou colunas. Então Deus ele organiza o tabernáculo na terra do jeito que ele existe no céu.
Tanto que as visões do Apocalipse, João está vendo o templo no céu, que é como Deus mandou que ele fosse construído na terra, o tabernáculo e o templo. Então, a terra sempre vai ter a representação daquilo que existe no céu. E isso é maravilhoso. Veja que interessante, cada 4 lados do tabernáculo, do templo, né, eles têm 3 portas cada, e aí você tem uma insígnia, né, e uma bandeira, um estandarte com a representação dos rostos dos seres viventes ao redor do trono de Deus. É Deus replicando na terra a sua existência e o seu lugar celestial, né, a sua glória, o seu trono. Olha que coisa maravilhosa. Voltando à nossa sequência interrompida ali a partir do número 4, para nós entendermos a correlação do 3 e do 4, vamos continuar aqui com o número 5. E olha que interessante, o número 5 por si só, ele não traz tantas implicações, tá? Mas ele tem uma relevância bíblica nas poucas vezes que ele aparece. Ele é considerado sagrado por um império muito relevante na história da humanidade, o Império Romano, tá? Aí eu vou colocar, eu já mostrei aqui em outros vídeos, né? Eu tenho alguns livros sobre a história do Império Romano e ele traz informações sobre a maneira como eles tinham o número 5 por sagrado. Olha aqui que interessante. Lembra que no começo eu disse que Deus também se comunicava com o seu povo através dos símbolos e metáforas dos impérios que estavam sobre o seu povo, tá? O Império Romano, evidentemente, é um desses. O número romano 5, né, representado pela letra V, é formado pelo algarismo V, que representa o número 5. Tá? Isso é sabido de todos nós, isso a gente aprende no colégio, né? Ele é importante na numerologia romana, olha só, por ser o primeiro número que não pode ser representado por uma subtração simples de outros números romanos. Aquilo que não pode ser subtraído, o romano tem por sagrado, porque eles consideravam que eles eram um império que não podia ser subtraído, por isso eles tinham o número 5 por sagrado. Além disso, o número 5 ele era considerado um número sagrado pelos romanos, pois ele representava uma mão aberta, que era um símbolo de paz, né? Uma mão normal de 5 dedos, né? Pegar a referência aí, né? Ele também pode representar o poder, já que a mão aberta era um gesto usado por generais romanos para mostrar a sua autoridade. Você já deve ter visto em filmes, documentários, em séries, ou em fotos, imagens, ou pinturas, ou quadros. Você não muito dificilmente vê imagens ou gravuras de imperadores romanos com a mão aberta e estendida. Né, para eles era sagrado o número 5, porque representava a mão aberta, né, com os 5 dedos aí, com um símbolo de paz, mas de autoridade. Então você vai ver que, biblicamente, você não tem tantas representações do número 5, mas ele era considerado sagrado pelo Império Romano, que tem grande participação na história do povo de Deus. Uma curiosidade é que o número romano 5 é muito semelhante ao símbolo do numeral babilônico 6 ou 60, que é chamado de cravo. O símbolo babilônico que representava o numeral simples, ele era uma espécie de Y, que muito se assemelhava ao V, né, o 5 romano. Outro detalhe importante é que o acessório usado pelos soldados romanos para pregar os criminosos na cruz era chamado de cravo e tinha o formato justamente de um Y. Muita coincidência para ser só uma coincidência, né? Então, a gente entrou um pouco nesse mérito, né, e a gente vai ver daqui a pouquinho sobre o 6, mas o numeral romano, o 5, representado através do V, ele é desenhado, né, nos numerais babilônicos dessa mesma forma, como uma forma de um Vzinho. Ele tem a perninha um pouco mais comprida, fazendo praticamente um Y, mas este era também o formato do cravo que era usado para pregar os criminosos na cruz pelo Império Romano. Tá? Só uma curiosidade histórica aí. E agora o número 6, que eu sei que muita gente queria chegar aqui, né? Vamos lá então, que essa parte é muito importante. Espero que você esteja gostando desse conteúdo, tá?
Estamos fazendo um estudo com bastante carinho aqui, fruto de muita pesquisa, e espero que esteja de alguma forma te ajudando e que você futuramente olhe para alguns textos bíblicos também de uma maneira diferente, mais didática, mais elucidativa, que te esclareça alguns pontos que talvez você tinha dúvida do uso, da aplicação de um número ou de outro, tá? Número 6. Esse número ele causa certo arrepio em muitas pessoas, tá? Isso não é para menos. No entanto, é fundamental entendê-lo, pois tem um significado muito profundo. O número 6 é o número primordial babilônico. A base de cálculo das civilizações sumérias, especialmente a Síria e Babilônia, era sexagenal, né? Ele trabalhava suas principais medidas e cálculos em múltiplos de 6. Tá? Então, na escola, nós aprendemos o sistema numérico babilônico, mas eu não te culpo se não se lembrar disso. Eu mesmo não lembrava e fui buscar alguns livros de matemática antigos aí, e realmente tem um momento que a gente aprende o numeral babilônico, né, os múltiplos de 6. Então, olha só, uma teoria para a escolha do uso do 60 é de que este foi escolhido por ser um número altamente composto. Ele é também chamado de antiprimos, ou seja, ele possui a maior quantidade de divisores de todos os números naturais, de 1 até ele mesmo. Além disso, é o menor natural divisível por 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tá vendo esse número 60 como ele é importante? E aí vamos trazer uma aplicaçãozinha espiritual aqui. Ele é o múltiplo usado como base de cálculo dos babilônicos. Número 60, ele tem uma explicação dentro do panteão dos deuses babilônicos, os 6, os 60 e os 600, né, que são os deuses que cuidam da terra, os deuses do plano espiritual e os pais de todos os deuses, né? Tem os 6, os 60 e os 600. O caso do 60 ser tão representativo para os babilônios é porque ele é chamado de antiprimo, ou seja, é um número com a maior quantidade de divisores de todos os naturais, até chegar nele mesmo. E ele é o menor número natural divisível por 1, por 2, por 3, por 4, 5 e 6. E aí você vê que o Império Babilônico ele era conhecido por ser extremamente politeísta. Ele era um império que ele fazia com que as suas crenças coexistissem com as crenças de qualquer outra civilização, tanto que eles não proíbem os judeus a cultuar e adorar o seu Deus em território babilônico, mas também exigiam que adorasse os deuses que eles consideravam sagrados ali. E as civilizações que vêm depois e tomam a própria Babilônia, né, o Império Medo-Persa, depois o grego, enfim, eles prestam cultos aos seus deuses e às suas crenças sem extinguir as crenças já existentes. Então veja que ele é altamente divisível. Olha que representatividade importante dentro do número 6. E ele pode ser dividido por todos os números naturais de 1 a 6. E depois nós vamos entender por que não pelo 7. Ok? Mas veja como o número não é por acaso. Tá? Vamos continuar aqui. O sistema numérico babilônico deixou a sua marca para sempre na humanidade e é ainda muito representativo em nosso cotidiano. Por exemplo, olha, as 24 horas do dia são 4 partes de 6 horas. 1 hora é o quê? 60 minutos. 1 minuto são 60 segundos. 1 segundo, 60 milésimos. E assim sucessivamente. Perceberam que os múltiplos de 6 eles estão no nosso dia a dia, né, desde aquele período até hoje, por influência dos babilônicos? Olha que interessante. Um ângulo completo ele é de 360 graus, que são 6 vezes 60 graus. Espiritualmente tem outras implicações, tá? Que nós vamos ver em vídeos específicos, mas para deixar um gostinho de quero mais e de você continuar aqui no canal para ver quando esse vídeo vai sair, eu vou antecipar, por exemplo, o homem e a mulher são criados no dia 6 da criação. A marca da besta, chamada de número de homem, é 666, que é a soma da tábua numérica babilônica em vertical e horizontal. Se você somar ela
em todos os números do sistema numérico babilônico, em vertical e horizontal, a soma desses números é 666, porque ele é 6 vezes 111. Tá? E ela é diretamente associada ao quê? A imagem de Nabucodonosor, né? Daniel capítulo 3, que ela media quanto? Olha só, 60 côvados por 6. Que é o que? O côvado babilônico, ele mede 0,66 centímetros. Tá? Tem bíblias que estão já traduzindo e fazendo a conversão das medidas em côvados para metros, para facilitar a compreensão do leitor. Mas nesse caso específico, eu entendo que é extremamente importante você ter as medidas em côvados, que são as medidas originais. Né? Tem bíblias que estão, por exemplo, convertendo em valor o denário, a dracma, o talento. Tá, ok. Didaticamente é interessante, mas eu não eliminaria as medidas e os valores originais, mas faria o que grandes bíblias fazem, que é trazer a nota de rodapé com a aplicação e a conversão. Por exemplo, se você pega uma Bíblia traduzida já com a medida da estátua de Nabucodonosor, você perde essa informação extremamente importante para a compreensão de Apocalipse 13, que é erigida uma imagem da besta e aquela imagem ela é adorada e põe um sinal na cabeça daqueles que aceitam adorar a imagem, que é 666, que é chamado de número de homem, aquele que tem entendimento, calcule, contabilize, que é o que está escrito no grego. Ela é a medida de Daniel 3, da estátua da imagem de Nabucodonosor, que media 60 côvados por 6. E aí nós temos a dimensão do que? De altura e de largura. Mas qualquer construção física tem 3 dimensões, né? Você tem profundidade, que é o terceiro dígito que falta aí, para ser exato, com o Apocalipse 13. Tá? Então é importante entender isso. Então veja que ali em Apocalipse 13, Deus está apontando para Daniel 3 e está dizendo que a marca que seria colocada nos homens é a imposição da adoração da imagem, sob o qual quem não adorasse tinha a pena de morte, que acontece em Apocalipse 13, que acontece em Daniel 3. Olha como é importante, Deus está apontando a marca da besta, o número 666, ele é um sistema humano de organizar as coisas, tá? Ele não é literal, mas isso vai ter um vídeo específico sobre a marca da besta, tá? Mas não se preocupe, não tem perigo de ser o www, não tem perigo de ser um código de barra, um chip na testa, na mão, é puramente espiritual. Deus está apontando o que aconteceu no passado para explicar a adoração da imagem da besta em Apocalipse 13, tá bom? Mas olha como é interessante e importante o número 6 na compreensão teológica. Chegamos ao número 7, que é fundamental para a compreensão bíblica, para o plano espiritual de Deus, para a teologia que nós estudamos, tá? E atente a essas informações. O número 7, além de ser um número primo, ele é aritmeticamente único. Lembra do número 1, exclusividade, um Deus único, a centralidade, a autoridade, o valor. O número 7, ele é aritmeticamente único. Vamos entender isso? 7 é o único número que não é múltiplo e nem divisor de nenhum outro algarismo entre 1 e 10. Os primeiros números considerados essenciais para a construção de toda a base numérica, né, os números naturais, o 7 é o único que não é múltiplo e nem divisor de nada. Ele não pode ser multiplicado, não pode ser dividido por nada entre os números naturais. Olha que contexto, que teor espiritual que tem dentro do número 7. Ele é único, assim como o nosso Deus, como a nossa fé, como o nosso Cristo. Nada entre as coisas naturais e não naturais pode multiplicá-lo ou dividi-lo. Ele é único. Nenhum número menor que ele o divide. No entanto, os próximos maiores que ele podem ser divididos. Tudo que é menor que ele não pode dividir ele. E tudo aquilo que se considera maior que ele em valor pode ser dividido por ele. Olha que coisa linda. Em outras palavras, o 7 nunca será resultado de uma multiplicação ou divisão entre dois números do conjunto.
exceto se 1 for um dos fatores da operação, que é o que a gente explicou lá no 1, né? Que o 1 ele dá a base de valor sempre à esquerda, para dezenas, centenas, milhares e por aí vai. O 7, agora trazendo para a aplicação da Bíblia Sagrada, ele indica completude. Tudo que é perfeito e completo é representado por 7. Tá? Lembrando que o 3 ele traz a ideia de totalidade de existência através das 3 dimensões do tempo. O 4 ele indica a totalidade de extensão e alcance. Agora, obra completa, plano completo, de uma forma abrangente de todas as características, é o número 7 que indica. Tá? Então, tudo que é perfeito e completo é representado por 7, segundo a tradição judaica. Aí a gente tem referências da Torá, a gente tem referências do próprio Talmud, do Manual de Costumes Bíblicos, né, judeus dos tempos bíblicos. A história do povo judeu, ao longo de toda a Bíblia, ela é marcada pelo número 7. Vamos ver algumas relações aqui. Olha só que tremendo. Deus criou a terra em 7 dias, descansando no 7º. Ela é criada em 7 dias, por mais que ele tenha descansado. Existe um ponto importante ainda na tradução que baseado, por exemplo, no que Deus exorta depois a Israel, que eles tinham que dar descanso, né, para a terra, e aí depois esse acúmulo de anos, né, que a cada 7 anos eles tinham que dar descanso, no 7º ano para a terra, né, de plantar, de construir. Alguns tradutores defendem, né, mas isso não é consenso entre todos, mas alguns defendem a ideia de que no 7º dia, por Deus não se cansar, que Deus não teria descansado da sua obra, mas que Deus teria dado descanso à terra. Tá? Isso é algo que ainda está sendo amplamente debatido e discutido entre os tradutores e os estudiosos dos textos antigos, mas qualquer uma das duas, para mim, estaria muito bem-vinda, porque acredito que uma não fere a outra e nada disso fere o contexto dos escritos bíblicos, e que isso também não afeta em nada a infalibilidade de Deus, isso não fere em nada também o conceito da criação. Tá? Só a nível de curiosidade é importante acompanhar isso e ver se a cada momento saem artigos e materiais sobre essa questão do 7º dia, se é o descanso que Deus dá à terra, se é o descanso que Deus realmente, de fato, ele para de trabalhar para poder dar o exemplo de que o povo também tinha que tirar um dia ali exclusivo. Tá? Mas vamos lá. Abraão comprou por 7 ovelhas um poço que hoje é a cidade de Beersheba, ou Beersheba, né? O povo rodeou Jericó 7 vezes. Naamã teve que mergulhar 7 vezes no Jordão. Jesus afirmou 7 vezes no Novo Testamento, eu sou. Existem 7 setes no Apocalipse, né? O Apocalipse vai trazer 7 representações de 7 para poder explicar todos os 22 capítulos de Apocalipse, toda a visão acerca dos acontecimentos do presente momento e do porvir, né, e de coisas que haviam passado, né? O anjo fala para João, escreve as coisas que você tem visto, as coisas que são e as que hão de acontecer, né, indicando aquela totalidade de existência das 3 dimensões do tempo. Tá? Olha só, o número 7 em hebraico se diz Sheva, que é uma raiz da palavra Shivuá, que quer dizer juramento. O juramento tem um significado essencial em hebraico, pois trata-se do compromisso entre as duas partes. Então a completude de Deus, representada pelo número 7, ela está na fidelidade daquele que jura, né, que promete, e daquele que aguarda, ou seja, aquele que obedece. Por essa razão, Naamã, por exemplo, não recebe a cura no 5º ou no 6º mergulho, pois a obediência está em crer e executar até o 7º mergulho. Mesma razão pela qual as muralhas de Jericó não caem antes da 7ª volta. O povo tinha que executar as 7 voltas. Mesmo vendo ali, por exemplo, que já chegava ali a 6ª volta e as muralhas não tinham nem rachado, não tinham nem trincado.
é crer que na sétima vai acontecer. Sheva ou Sheba também é a palavra, né, a raiz da palavra Shabbat, que é o sábado, que é o sétimo dia da criação, na qual Deus descansa e dá ordem para que esse dia seja guardado, né? Mais uma vez, essa questão do se Deus descansa ou se Deus dá descanso à terra e à criação, isso ainda vai ser muito discutido. Eu acho muito interessante continuar pesquisando isso e entender o escrito sagrado, mas veja que Sheva ou Sheba, além de Shivuá, que é a raiz judaica de juramento, é também a raiz de Shabat. E como é que funciona essa questão da raiz hebraica? Só uma notinha de rodapé. É diferente, por exemplo, do português, a nossa raiz de palavras para derivar outras palavras, como um exemplo que eu uso muito é valor. O valor seria a raiz, e aí você tem um prefixo, né? No caso, vamos começar pelo sufixo primeiro. Você tem valor. Se você valoriza, você tem uma valorização. Aí você põe um sufixo que vem após a raiz. Você também pode usar o prefixo, que é desvalorização. A nossa raiz dentro do português, ela funciona normalmente como uma palavra, uma raiz imutável, que ela é acrescida de sufixo ou antecipada de prefixo. No caso da raiz das palavras em hebraico, você tem o radical sem a alteração nas suas consoantes. É sabido daqueles que estudam hebraico que o hebraico original e o hebraico bíblico ele não tem vogais. Posteriormente foi acrescido ali os pontinhos para a fonética das vogais, né? Mas a raiz consiste principalmente na montagem das suas consoantes. Por isso que você vai ter algumas traduções, por exemplo, Berseba, Barseba, Bersheva, Barsheva, Bet-seba, Bat-seba, Bet-saba, Bat-saba. Você tem sempre ali as consoantes sem alteração, mas com modificação nas vogais. Você vai ter, por exemplo, ali Bereshit. Eu tenho aí a Bíblia judaica, que é a tradução para português direto do hebraico, inclusive no Novo Testamento. E você tem ali, por exemplo, em Bereshit, você vai ver que eles não escrevem Bereshit. Eles colocam ali as consoantes, né, que seria uma coisa como Breshit. Porque se você colocar o Bereshit, você está se referindo a um período de tempo, né, que é no princípio criou Deus. Se você mudar, por exemplo, colocar Bereshit, você mudar o E pelo A e fizer Bereshit, você está se referindo a uma pessoa. Nos dois casos estaria correto, porque João explica que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Então, se no princípio era um tempo ou era uma pessoa, a saber, Jesus Cristo, estariam corretas qualquer uma das duas formas. Só uma notinha de rodapé para você entender como funciona um radical de palavra no hebraico. Tá joia? Continuando aqui, lembra que eu falei dos 7 enigmáticos do Apocalipse? Nós não vamos falar de escatologia, mas eu vou te apresentar para você ver que não é uma invencionice, tá? E eu tenho alguns livros específicos sobre o Apocalipse, que eu vou estar colocando para você aí, como por exemplo, né, o Apocalipse de Richard Bauckham, ou Teologia na História, e alguns outros livros que falam sobre o Apocalipse, né, o famoso Guia Profético, que eu tanto gosto de usar, da CPAD. Então veja só o número 7. No Apocalipse, o número 7 aparece diversas vezes, sempre apontando para o quê? Para o ciclo completo de tudo quanto Deus se propõe a fazer sobre a humanidade. Tá? Lembre-se sempre que o 7 é completude. Então veja que no Apocalipse você tem 7 igrejas, 7 castiçais, 7 anjos, 7 espíritos, 7 olhos, 7 chifres, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças e 7 coisas novas. Sempre Deus indicando a completude. Tá? Aí um pequeno parênteses nesse comentário, né, que eu estudo o Apocalipse já há um certo tempo e tem diferentes linhas de interpretação baseadas em diferentes maneiras de você ler o Apocalipse. Tá? No grego ele é escrito na chamada estrutura quiástica, que é o famoso quiasmo. Na verdade ele é o qui, que é a letra X em grego,
onde você tem as informações escritas de uma certa forma, ele chega num ápice e você tem a continuidade que vai repetindo cada uma das de cima, tá? Então, por exemplo, eu adoto uma linha teológica daqueles que creem que o Apocalipse ele não é uma narrativa linear que começa no capítulo 1 com a sua conclusão no 22, mas que ele é um paralelismo progressivo, ou alguns chamam de análepse, que é quando você vai lendo alguns blocos e aí ele volta e recapitula, porque essa é uma característica de didática judaica. Você encontra isso em Mateus 24, você encontra isso também em Daniel, você encontra isso em Gênesis, principalmente capítulo 1 e 2, você vai encontrar muitos dos salmos que trazem ali os pleonasmos ou as repetições das narrativas, voltando e recapitulando. Salomão usava essa didática em alguns momentos, e eu consigo ver isso no Apocalipse também, como alguns outros teólogos. Eu perto deles, sou apenas um pobre miserável pecador, mas eu adotei para mim por ver nas explicações e nas demonstrações das Escrituras que é uma maneira mais apropriada e que faz mais sentido. Você vai ter, por exemplo, Jesus já glorificado no capítulo 1, e quando ele vai ditando as cartas para as 7 igrejas, ele já está ali como o Senhor da igreja, que passeia. Depois você vai ter ele no capítulo 4 como o cordeiro que acabou de ser morto. E depois você vai ter ele já como o leão de Judá, digno de abrir os selos. No capítulo 12 ele volta a ser um bebezinho que é arrebatado para o trono. Depois no 19 ele já é glorificado de novo, com um cavalo e os seus exércitos e uma espada afiada que sai da sua boca. Então você vê que essa metamorfose de Jesus, ela não segue ali uma ordem de um nascimento até o Cristo glorificado, ela fica voltando. E essa recapitulação ela é importante, tá? Mas veja, por exemplo, que você tem os mesmos eventos nos 7 selos, os mesmos eventos aparecem depois nas 7 trombetas e os mesmos eventos aparecem nas 7 taças. Tá? E aí isso tem um significado. Os selos é conceder a autoridade para fazer, a trombeta é um aviso daquilo que vai ser feito e a taça é a execução daquilo que foi avisado baseado na autoridade concedida. Tá vendo como que é um ciclo? E aí tudo isso está totalmente correlacionado. Mas enfim, sobre Apocalipse vai chegar um momento, e eu confesso que não me contenho de ansiedade, porque eu gosto muito desse tema e tenho estudado ele bastante, mas vai chegar o momento de falar sobre isso. Seguindo aí, agora a gente tem o número 10, que é extremamente importante e eu acho que você estava dando falta dele, né? Vamos lá. O número 10 ele é muito representativo e simbólico no sistema de numeração, veja só, egípcia. Baseado nos algarismos 1 e 0, ou o sistema binário, como nós conhecemos, que foi a base, inclusive, para a programação de computadores. Então, os egípcios eles tinham a base de cálculo com o número 10. Eles consideravam muito representativo e simbólico no sistema de numeração egípcia. A sua base de medida, por exemplo, é toda em múltiplos de 10, que são, inclusive, que a gente usa até os dias de hoje. Olha só, o litro, que é 100 ml, é 1000 ml, múltiplo de 10, 10 vezes 10 vezes 10, o litro é 1000 ml, o quilo são 1000 gramas, o metro são 100 centímetros, o quilômetro são 1000 metros, e assim por diante. Tá? Então toda a base numérica dos egípcios é em cima dos múltiplos de 10, o sistema decimal. E espiritualmente tem muita importância, porque Deus usou o 10 para se comunicar com o seu povo, seja ainda cativo ou já recém-livre do Egito, como também para se comunicar com os egípcios. Lembra que eu disse no começo que Deus ele fala com o seu povo sempre considerando os símbolos e as metáforas do império sobre a qual eles estavam sendo influenciados em cada momento da história? Então Deus, ele, quando se comunica com o povo, ou ainda cativo no Egito, ou recém-livre do Egito, ou como ele se comunica com os egípcios, ele se comunica com sinais que eram de conhecimento e familiaridade daquele povo sobre aquele império que os estava influenciando. Vamos ver exemplos? O povo ainda estando cativo. Veja só, Deus envia o quê? 10 pragas, ou 10 juízos para os egípcios.
Sendo que estudiosos da mitologia egípcia, eles entendem que o panteão dos deuses egípcios é composto por 10 divindades primordiais. Não quer dizer que o Egito tinha somente 10 deuses, mas tem 10 divindades primordiais que são os deuses originais e os seus filhos e os pais dos deuses que viriam depois, tá? Sendo assim, cada praga ou juízo atacava diretamente uma dessas divindades. Tá? Isso com o povo ainda cativo, Deus usa o juízo através de 10 pragas. Nota de rodapé de novo. Veja que essas pragas do Egito, se você estudar elas se repetem no Apocalipse, mas agora em 7. Porque Deus está usando um numeral representativo egípcio para julgar o Egito. E aí depois Deus repete sobre a humanidade essas pragas, mas agora em 7 e não mais em 10, porque agora Deus não está conversando com influência egípcia, mas está conversando da sua completude. Por isso que as 10 pragas do Egito viram 7 pragas do Apocalipse. Mas se você olhar, são as mesmas. Tá ok? Vamos lá. O povo já liberto, mais recém-saído do Egito, né? Com influência egípcia, né? De quem foi escravo que desceu do Egito e tal. Deus ele dá quanto? 10 mandamentos ou ordenanças fundamentais no que diz respeito ao comportamento em relação ao Deus único e aos seus irmãos. Então, para um povo com mentalidade egípcia, Deus traz 10 leis ou ordens sobre comportamento em relação a Deus e ao seu próximo. Olha que legal aqui também. No ciclo das festas, após a festa das trombetas, o anúncio, né, para a expiação, passados 10 dias, no 10º dia era a expiação para o perdão pelos pecados. Lembra da instituição da Páscoa, que é a primeira expiação coletiva que o povo faz para o arrependimento, né? O anjo da morte, o Pessa, né? Que é a Páscoa judaica, que eles celebram até hoje, mas que Jesus já substituiu pela nova aliança. No ciclo das festas das trombetas, né? Do anúncio, passados 10 dias, no 10º dia era o dia da expiação, o perdão pelos pecados. Tá? Representatividade para quem tinha mentalidade egípcia por ter vivido tanto tempo escravo no Egito. Né? Olha que interessante, talvez o número 10 ele seja o que tem maior interação com outros números. Nós temos o 1000, por exemplo, que é 10 vezes 10 vezes 10, né? 3 vezes aí, que no milênio do Apocalipse, né? Que é a totalidade ali do período milenar. Os 40 anos de peregrinação errante no deserto são o quê? 4 vezes 10. Nós já vimos que o 4 é a totalidade de extensão e alcance da criação. As 70 semanas de Daniel são o quê? 7 vezes 10. Já vimos que o 7 é a completude da obra de Deus. Durante os 70 anos, o povo de Israel ficou cativo na Babilônia. São 7 vezes 10 novamente. Nós temos o famoso, olha só, 144 mil do Apocalipse, que nada mais é do que a sequência de multiplicação. 12 vezes 12 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Nós já vimos o 12, que ele é o fruto do produto de 3 vezes 4. Totalidade da existência nas dimensões do tempo, totalidade da extensão e do alcance da criação, que é o 12, vezes o 10, que é 10 vezes 10 vezes 10, e aí você tem os 144 mil. Esses 12, lembrando, né? Você tem as 12 tribos de Israel, você tem os 12 apóstolos de Jesus, os 24 anciãos, a representação total do governo de Deus no céu e na terra. Lembra que nós dissemos no começo aí? O povo de Israel esteve sob império de outras civilizações em mais de um momento. E nesses momentos, Deus usou a linguagem literal e metafórica desses impérios para se comunicar com o seu povo. Então, tenha sempre isso em mente. Tá? Deus usou a linguagem de cada império que estava sobre o povo, influenciando o povo, para se comunicar com o povo. O Dr. Rodrigo Silva gosta de dizer que Deus falando ao seu povo com sotaque humano. E isso é muito verdade, né? Então tenha sempre isso em mente. Os números, eles não estão na Bíblia para ser decodificados, na esperança aí de se desvendar uma teoria da conspiração ou uma espécie de um código secreto de Deus
que revela os enigmas do universo. Tá? Isso é delírio de Dan Brown. Okay? Os números estão na Bíblia para nos lembrar sempre que Deus tem o controle por todo o tempo de existência, com alcance sobre toda a terra e céu, o plano de comunhão de Deus desde o Éden, o plano de salvação através das gerações, permitindo o seu povo passar por várias tribulações de diferentes impérios opressores, cada um deixando a sua marca na trajetória do povo de Deus, para ser lembrado como exemplo e alerta, para não repetir os mesmos erros do passado e não deixar nunca de viver um relacionamento com Deus, no lugar de prioridade que Ele tem nos nossos corações. Então a representatividade dos números é para nos lembrar que Deus tem o controle de tudo, em todo o tempo, sobre toda a criação e que desde o princípio Ele tinha um plano de comunhão conosco, mas dado o pecado, Ele também já tinha um plano para nos trazer de volta para a comunhão plena com Ele através das eras, mesmo o povo passando por diferentes tribulações e opressão de diferentes impérios ao longo da história. Ok? Espero que você tenha gostado muito desse conteúdo, fiz ele com muito carinho, com fruto de pesquisa de bastante tempo. Espero que ele te ajude a entender alguns números de outra forma na Bíblia Sagrada. Espero que ele te traga elucidação, que ele te ajude a compreender algumas passagens bíblicas, alguns símbolos que aparecem em alguns textos específicos e que tudo isso te aponte para o quê? Para a glória de Deus, para o amor de Jesus, porque no fim das contas todo o código da Bíblia aponta para um Deus que amou incondicionalmente e enviou um Filho que se tornou um de nós para viver a plenitude do propósito de Deus com a única finalidade de nos salvar e nos trazer de volta para Ele. Tá bom? Espero ver você aqui no próximo vídeo. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, seu ministério, em nome de Jesus.